Salmo, capítulo 5. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz o meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados a Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Amém. Até aqui. Eu não sou muito fã de futebol. Eu jogava futebol na escola, mas na verdade eu nunca fui um grande apreciador do esporte. Se eu fosse considerar a tradição da minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, eu seria colorado. Eu torceria para o Inter. Mas seria impossível eu dar menos importância para o Inter do que eu dou. Ou mesmo para o Grêmio. Né? Porque o Colorado, ele tem duas coisas. Ele ama o Inter e ele odeia o Grêmio, da mesma forma que o gremista. Ama o Grêmio e odeia o Inter. Então seria impossível eu dar menos importância para o Inter ou mesmo para o Grêmio. Para vocês terem uma ideia do quanto eu não estou nem aí para a rivalidade Grenal, eu nem sabia que o Grêmio corria o risco de cair para a segunda divisão. Eu só fiquei sabendo que o Grêmio corria o risco de cair para a segunda divisão quando ele caiu para a segunda divisão. Porque daí os colorados soltaram aquele foguetório. Eu pensei, mas o que está vendo? Por que estão soltando esses foguetes? Eu fui ver, o Grêmio tinha ganhado o jogo, né? Mas os resultados paralelos fez com que o Grêmio caísse para a segunda divisão. Então eu só fiquei sabendo que o Grêmio corria o risco de cair quando ele caiu. Porque eu não estou nem aí. Até 2014, a única coisa que me chamava a atenção no futebol era a seleção. Era a única coisa que me chamava a atenção no futebol, a seleção brasileira. Mas depois daquele vexame, nem mesmo a seleção salva mais o futebol para mim. Nem mesmo a seleção salva o futebol para mim. Eu não sei quando o Brasil ou o Inter jogam, e para falar a verdade, eu não estou nem aí para quando eles jogam. Eu simplesmente não me importo. Mas por que nós estamos falando de futebol? Porque um dos fundamentos desse esporte, do futebol, como outros também, como por exemplo o basquete, é saber estar bem posicionado. Esse é um dos fundamentos do futebol. Um time que não sabe se posicionar em campo tem tudo para perder a partida. Os jogadores de defesa, eles devem saber se posicionar em campo para marcar o adversário. Eles não podem deixar o adversário livre, porque senão o adversário vai lá e vai fazer gol. E no ataque, os jogadores devem saber se posicionar para fugir da marcação adversária. Eles têm que conseguir se ver livres da marcação adversária para poder receber a bola e ir em direção ao gol.
Nós estamos no Salmo capítulo 5. Para vencer uma partida de futebol, os jogadores eles devem saber se posicionar em campo. Agora, muitíssimo mais importante do que vencer uma partida de futebol, seja para não cair para a segunda divisão como o Inter, ou seja para não levar aquele vexame que o Brasil levou da Alemanha, muito mais importante do que vencer uma partida de futebol é vencer na vida cristã. E o Salmo 5 nos ensina que para vencermos na vida cristã, nós devemos estar bem posicionados diante de Deus. É isso que o Salmo 5 nos ensina. Para vencermos na vida cristã, nós devemos estar bem posicionados diante de Deus. E para estarmos bem posicionados diante de Deus, duas coisas são necessárias, duas coisas são imprescindíveis. A primeira é que nós obedeçamos a Deus. E a segunda, que nós confiemos tanto em Deus que nos entreguemos por completo aos seus cuidados. Para estarmos bem posicionados diante de Deus, é necessário, em primeiro lugar, que obedeçamos a Deus, e em segundo lugar, que confiemos tanto nele, que nos entreguemos por completo aos seus cuidados. O oposto, o contrário de estar bem posicionado diante de Deus, através da obediência e confiança, é estar mal posicionado, por meio da desobediência e da incredulidade. E como nós ressaltamos em muitas pregações passadas, existe uma relação clara e direta entre fé e obediência e entre a incredulidade e a desobediência. Existe uma relação clara e direta entre fé e obediência e entre incredulidade e desobediência. Toda vez que eu peco, toda vez que vocês pecam, é porque naquele momento, pelo menos naquele momento, nós nos tornamos incrédulos com relação ao mandamento de Deus que nos proibia aquele pecado. Então, por exemplo, cada vez que, depois de termos tomado conhecimento do mandamento que diz, não prestarás falso testemunho, todas as vezes que nós mentimos, é porque nós não cremos naquele mandamento. Nós não cremos que aquilo que Deus nos disse, não prestarás falso testemunho, é de fato algo que nós devemos observar e obedecer. Então, fé está ligada à obediência, a incredulidade está ligada à desobediência. A obediência é consequência da fé e a desobediência é consequência da falta de fé, da incredulidade. Deus não atende às orações daqueles que o desobedecem, exatamente porque aqueles que o desobedecem porque são incrédulos. O que é necessário quando nós oramos a Deus? Fé. Quando nós oramos a Deus, é necessário fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se eu oro sem fé, Deus não vai responder a minha oração. E como é que eu sei que eu estou orando com fé? Quando a minha vida demonstra essa fé através da minha obediência a Deus. Então, Deus não atende às orações daqueles que o desobedecem, exatamente porque a desobediência dessas pessoas demonstram que elas não têm fé. Que elas não creem em Deus, que eles são incrédulos. Agora, o fato de Deus não atender às orações daqueles que o desobedecem, isso é apenas um indicativo de uma realidade mais sinistra. Se a única consequência da desobediência das pessoas fosse Deus não atender às suas orações, isso não seria grande coisa. O fato de Deus não atender às orações daqueles que eles obedecem é apenas um indicativo de uma realidade mais sinistra, de que aqueles que, pela sua incredulidade, desobedecem a Deus, serão por Ele
eternamente castigados. O fato de Deus não responder às orações daqueles que desobedecem indica que Deus irá castigá-los. Sem fé é impossível agradar a Deus, escreveu o autor aos Hebreus. Sem querer eu fiz uma rima aqui, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E o que significa crer que Deus existe? Não é meramente não ser um ateu. Crer que Deus existe significa entender que, existindo Deus, e sendo Deus o Criador, Ele tem a prerrogativa de determinar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, crer que Deus existe significa obedecer a Deus. Muitas vezes as pessoas gostam de citar que no Brasil, a maioria das pessoas não são ateus, ateias, atoas. Se gosta de dizer que a maioria das pessoas crê em Deus. Mas essa crença em Deus não quer dizer nada do ponto de vista bíblico. Não adianta de nada eu afirmar que eu creio em Deus, mas desobedecê-lo. Se eu desobedeço, eu não creio em Deus. Não basta crer em Deus da forma como nós gostamos de dizer que 90% da população brasileira é conservadora, 90% da população brasileira crê em Deus. Isso não quer dizer nada. Todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que essa pessoa creia que Deus existe, ou seja, é necessário que ela obedeça a Deus, e é necessário que ela creia que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quando obedecemos a Deus de todo o coração, mostramos que cremos em Deus. Mostramos que cremos que Deus existe e que Ele abençoa aqueles que nele confiam, aqueles que o buscam. Assim como os Salmos 3 e 4, o Salmo 5 também é um salmo de lamento. E nesse salmo nós aprendemos que quando estamos bem posicionados diante de Deus, Deus atende às nossas orações e nos faz o bem. E para estarmos bem posicionados diante de Deus, nós devemos obedecê-lo e nos entregar aos seus cuidados. Então, você quer estar certo, você quer ter a certeza de que Deus atenderá às suas orações? Você quer estar certo, você quer ter a certeza de que Deus te fará o bem e não o mal? Então, posicione-se corretamente diante de Deus. Prepare-se para ser um vencedor na vida cristã. Da mesma forma que um time de futebol, uma das prerrogativas para que ele vença é que esse time saiba se posicionar em campo, que foi a ilustração que nós usamos no início dessa pregação. Para vencermos a vida cristã é necessário que nos posicionemos de forma correta diante de Deus. E nós vamos nos posicionar de forma correta diante de Deus, obedecendo e entregando as nossas vidas aos seus cuidados. Obedeça a Deus, entregue-se aos seus cuidados e Ele atenderá às suas orações e te fará o bem. Nos versículos de 1 a 6, nós veremos como a obediência a Deus é o primeiro passo para estarmos bem posicionados diante dele, para que as nossas orações sejam atendidas. No versículo 1, nós encontramos Davi mais uma vez orando e clamando a Deus por socorro, salvação e libertação. Ele diz o seguinte, Salmo 5, versículo 1, dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação.
Davi roga que Deus dê atenção às suas palavras, que ele vai dizer em oração, e que Deus atenda aos seus gemidos. A palavra hebraica traduzida aqui como meditação, ela pode ser traduzida também como suspiro, como gemido. Isso é muito comum acontecer. Palavras que têm mais de um sentido. Isso ocorre em português. Nós temos palavras que elas podem ter sentidos bem diferentes. A mesma palavra pode ter um significado bem diferente e a gente vai determinar o significado dela de acordo com o contexto. E é isso que acontece aqui. Davi, ao escrever esse salmo, ele escreveu essa palavra aqui, e essa palavra ela tem 3 significados básicos: meditação, suspiro e gemido. Como esse é um salmo de lamento, obviamente Davi não está falando aqui de uma meditação que ele está fazendo, não. Ele está falando dos seus gemidos. Ele está lamentando diante de Deus, ele está falando dos seus gemidos. Então Davi roga a Deus que Deus dê atenção às suas palavras que ele vai dizer em oração e que Deus atenda aos seus gemidos. Davi estava orando a Deus não por uma mera formalidade, como muitas vezes nós fazemos. Às vezes nós oramos a Deus como uma mera formalidade. O que eu quero dizer com isso? Nós devemos fazer o bem ao próximo, né? Então tem aquela, não sei se isso, acho que isso aparece em desenhos animados, não sei. Então tem aquela velhinha lá querendo atravessar a rua, ou pelo menos a gente supõe que ela está querendo atravessar a rua, ela está parada na esquina, e a gente vai lá e ajuda ela a atravessar a rua, e daí a pessoa diz, bom, agora eu já fiz a minha boa ação do dia. Às vezes a gente faz assim com relação à oração. A gente simplesmente ora porque é esperado que nós oremos. Mas é apenas uma formalidade. Davi, ele não está orando a Deus por uma mera formalidade. Davi está orando a Deus por uma necessidade tão grande que o levava a gemer de dor. Tamanho o seu sofrimento. Senhor, escuta não apenas as minhas palavras, escuta a minha dor, escuta os meus gemidos. Davi está dizendo. Não vire o teu rosto para os outros, escuta, olha aqui, vê o meu gemido, vê a minha dor. Observa como eu estou sofrendo aqui. Davi sabia que Deus, sendo o pai que ele é, jamais poderia resistir à dor e ao gemido dos seus filhos. Eu creio que nenhum dos pais e mães que estão aqui poderia resistir à dor ou ao gemido dos seus filhos. E Deus não resiste também. E Davi sabia disso. Por isso Davi diz, olha aqui, vê, ouve os meus gemidos, ouve a minha dor. Davi sabia que ninguém mais, além de Deus, poderia lhe ajudar. Versículo 2. Atende a voz o meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Davi sabia que ninguém mais poderia ajudá-lo a não ser Deus. Por isso mesmo ele não busca socorro de ninguém mais, ele busca o socorro de Deus, porque só Deus pode socorrê-lo. Davi era um rei ungido de Deus sobre Israel. Davi tinha a prerrogativa de dominar não apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações e governos do mundo inteiro, como nós vimos no Salmo 2. Deus estabeleceu o rei de Israel como aquele que deve reinar sobre todas as nações. E Davi era este rei. Mas Davi sabia que o seu poder e domínio como rei de Israel não era nada comparado com o poder e o domínio de Deus sobre toda a criação. Por isso mesmo que Davi fala aqui de Deus como meu Deus e
e meu rei. Davi sabia que o verdadeiro rei de Israel não se assentava num trono humano lá em Jerusalém. Davi sabia que o verdadeiro rei de Israel governa não apenas Israel, governa o universo inteiro a partir do trono divino sobre o qual o próprio Deus se assenta nos céus. Isso quer dizer que Davi tinha plena consciência de que Deus era completamente soberano e tinha controle total sobre as suas circunstâncias. Davi sabia que Deus tinha domínio total sobre aquilo que lhe causava dor e lhe fazia gemer. Apenas o Deus que é soberano sobre as nossas circunstâncias pode nos livrar de tudo aquilo que nos causa dor. Se Deus não fosse soberano sobre as nossas circunstâncias, do que adiantava orar a Ele? Né? Se Ele não domina sobre as nossas circunstâncias, se as nossas circunstâncias são causadas pelo caos deste universo, pela aleatoriedade deste universo, do que adianta orar a Deus? A gente oraria a Deus, Deus me livra disso aqui, Deus diria, bom, eu não posso fazer nada, eu não sou soberano sobre essas coisas. As suas circunstâncias estão tão interligadas com as escolhas livres de outros agentes, de outras pessoas. Saul tem livre-arbítrio para te perseguir. Eu não posso simplesmente anular o livre-arbítrio de Saul para que ele pare de te perseguir. Eu não posso anular o livre-arbítrio das outras pessoas que se levantam contra ti, das pessoas que falam contra ti. Eu não sou soberano sobre nada. O que adianta tu orar a mim? Um Deus que não é soberano sobre as circunstâncias que nos causam dor, não merece a nossa oração, porque Ele não pode fazer nada com a nossa oração. Só faz sentido orar a Deus porque Deus domina sobre as nossas circunstâncias. Só faz sentido orar a Deus porque, dominando Deus sobre as nossas circunstâncias, Ele tem o poder de alterar as nossas circunstâncias. E Davi sabia disso. E é por isso que ele não buscava o socorro e a salvação de ninguém mais, a não ser do seu Deus e Rei. Por isso que Davi orava a Deus, orava ao seu rei e a ninguém mais, porque ninguém além do seu rei e Deus poderia salvá-lo. No versículo 3, Davi continua o seu lamento diante de Deus. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Davi diz que todos os dias pela manhã Deus terá que ouvir as suas orações e as suas palavras. Davi está dizendo aqui que ele não vai deixar Deus sossegar por um momento pelas manhãs. Todas as manhãs Deus vai ser obrigado a ouvir as suas orações. Todas as manhãs Deus vai ser obrigado a ouvir as suas palavras. Por que Davi fala aqui de apresentar a Deus as suas orações pela manhã? Por que não ao meio-dia? Por que não à tarde? Por que não à noite? Tantos salmos falam do salmista se levantando de madrugada, do salmista à meia-noite, louvar e orar a Deus. Por que ele fala aqui de
todos os dias pela manhã eu vou orar ao Senhor. O Senhor vai estar obrigado a todos os dias pela manhã ouvir a minha oração. Por que Davi fala de orar a Deus pela manhã e não em outro horário? A impressão que eu tenho é que a dor de Davi era tão grande que ele simplesmente não conseguiria fazer nada durante o dia enquanto ele não tirasse do seu peito aquela dor e apresentasse aquela dor a Deus. A dor de Davi era tão grande que ele não conseguiria sair da cama para fazer qualquer coisa antes que ele pudesse aliviar a sua dor um pouco, apresentando a sua dor, os seus gemidos a Deus em oração. Essa é a impressão que eu tenho. Você já passou por uma circunstância, por uma situação assim? Em que a dor que você sente é tão grande que simplesmente ela te deixa paralisado e te impede de fazer qualquer outra coisa? Você simplesmente não tem ânimo para fazer qualquer outra coisa. A dor, o desespero é tão grande que você não consegue fazer nada mais. Davi sabia o que era sentir esse tipo de dor paralisante. Esse tipo de dor que te prende na cama e não te deixa levantar da cama. Ou mesmo que tu levante da cama, tu simplesmente não consegue fazer nada durante o dia. Ou se tu faz alguma coisa durante o dia, tu faz mal feito. Tu não consegue fazer direito. Porque a dor é tão grande. Davi sabia o que era isso. E Davi sabia que a única solução para essa paralisia emocional é a oração oferecida a Deus logo pela manhã. Porque pelo menos ele poderia sentir algum alívio e poderia seguir com o seu dia. E poderia cumprir as suas responsabilidades. Davi sabia que a única solução para essa paralisia emocional dele era a oração oferecida a Deus logo pela manhã. Eu não quero criar aqui algum tipo de superstição de que a oração que Deus atende é aquela feita logo cedo pela manhã. Porque, como eu disse antes, vários salmos falam de orar a Deus à meia-noite e assim por diante. Então, a Bíblia não fala de um horário específico em que nós devemos orar a Deus. Né? A Bíblia não é como a religião muçulmana, islâmica, né? Os muçulmanos, os islâmicos, eles têm certos horários no dia, eu não sei se são 5, são 7, ou se são 6, não sei, mas horários fixos nos dias em que eles se voltam para Meca e eles oferecem as suas orações a Allah. O cristianismo não ensina isso, a palavra de Deus não ensina isso. Então eu não quero criar nenhum tipo de superstição nas nossas mentes. Mas é interessante notar aqui que Davi, ele fala de orar pela manhã. E a minha suposição é essa. A dor dele era tão grande que se ele não orasse pela manhã, se ele não tirasse aquela dor do seu peito e oferecesse aquela dor a Deus em oração, ele simplesmente não conseguiria fazer mais nada durante o dia. Essa é a minha suposição. Quando Jesus ordenou que nós buscássemos, ou melhor, que nós buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós entendemos que a prioridade aqui é uma prioridade lógica e não cronológica, ou seja, buscar em primeiro lugar não significa necessariamente que nós vamos orar e ler a Bíblia e jejuar
na primeira hora do dia, logo depois que nós levantamos. Não significa isso. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar significa que nós vamos oferecer a Deus o melhor horário. Para alguns, o melhor horário é logo cedo de manhã. Para outros, o melhor horário é no meio da manhã, ou talvez ao meio-dia, ou talvez no meio da tarde, ou talvez no final da tarde, ou talvez no período da noite. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça significa que nós vamos oferecer a Deus o nosso melhor horário. Mas que melhor horário? Melhor horário para quem? Melhor horário para nós? Ou melhor horário para Deus? Um dia alguém perguntou a um pastor o que ela poderia fazer com relação ao seu período de oração, porque todas as vezes que ela ia orar a Deus, ela acabava pegando no sono e não conseguia orar. Então ela perguntou para esse pastor o que ela poderia fazer. A resposta que esse pastor deu foi simples e direta. Ele disse: pare de oferecer a Deus o teu pior horário. Pare de oferecer a Deus o horário em que tu já está cansado de tudo aquilo que tu fez durante o dia. Aquela pessoa deveria começar a oferecer a Deus o melhor horário para ela, em que ela estivesse mais disposta a orar. Não o melhor horário no sentido de ter tempo livre, mas o horário em que ela estivesse mais desperta. Que a mente dela estivesse mais aguçada. Em que ela não começaria a orar e daqui a pouco começaria a pensar em outras coisas. Quantos aqui já aconteceram isso? Né? Eu acho que todos nós experimentamos isso. A gente está orando e daqui a pouco a gente começa a pensar em outra coisa. E daí depois a gente se lembra, poxa vida, eu estava orando. Aí tenta se lembrar onde é que a gente parou de orar e começa a orar e daqui a pouco começa a viajar de novo. Oferecer a Deus o melhor horário é oferecer a Deus o horário em que a nossa mente está completamente desperta, em que a nossa mente não vai se perder em pensamentos e devaneios. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça significa oferecer a Deus aquele espaço de tempo em que nós estamos mais dispostos e descansados e prontos para lermos a palavra e para orarmos. E como eu disse, para uns vai ser de manhã, para outros vai ser na metade da manhã, para outros vai ser do meio-dia, não importa o horário que seja. O importante é que esse horário seja um momento em que nós estejamos mais preparados. Porque, do contrário, eu não vou estar buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Vocês concordam? Se eu ofereço a Deus aquele período de tempo em que eu estou mais cansado, em que a minha mente está tão cansada que ela não consegue se concentrar em nada, em que eu vou ler a Bíblia e a minha mente simplesmente não entende nada do que eu estou lendo. Eu simplesmente estou lendo mecanicamente, mas a minha mente está perdida em outras coisas. Em que eu vou orar, eu começo a pensar em outras coisas. Ou de repente até eu vou orar e começo a dormir. Se nós fazemos isso, nós não estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Nós devemos oferecer a Deus o melhor período de tempo.
aquele em que nós estamos mais dispostos. Não necessariamente o primeiro momento da manhã, mas pode chegar o momento nas nossas vidas em que nós estejamos como Davi. Em que a gente simplesmente precisa, mesmo que logo de manhã não seja o melhor horário para nós, mas a gente precisa desabafar com Deus, porque do contrário a gente não vai conseguir sair da cama, a gente não vai conseguir fazer aquilo que tem que fazer. Vai chegar um momento que, se nós não tirarmos a dor do nosso peito e oferecer essa dor em oração a Deus com gemidos inexprimíveis, nós ficaremos paralisados o dia inteiro, impossibilitados de fazer qualquer coisa. E se chegarmos a vivenciar isso, que nós aprendamos com Davi. E que nós falemos a Deus com todo o respeito, que Ele será obrigado a ouvir as nossas orações. Todos os dias, cedo pela manhã. Ele vai ser obrigado a ouvir os nossos gemidos. Todos os dias pela manhã. Até que Ele nos livre dessa circunstância que nos causa dor. E o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade, porque Jesus ensinou isso com relação à oração. Jesus contou uma parábola, inclusive, acerca disso. Está lá um homem, chegou, visita na casa dele, e ele só tinha comida para ele e para a família dele. Ele não tinha reserva para poder atender a uma visita que chegasse na casa dele. E agora ele não tem nada para oferecer. O que ele faz? Ele vai na casa do vizinho, do amigo dele, e ele começa a bater na porta do vizinho, do seu amigo. E o seu amigo grita lá de dentro: o que tu quer? O cara diz: olha, chegou uma visita aqui para mim e eu não tenho comida suficiente para essas pessoas que chegaram aqui. Eu só tenho para mim e para minha família. Tu pode me emprestar 1 ou 2 pães aqui para mim poder apresentar para eles? Aí o camarada diz adiante: não, agora eu já estou deitado aqui. Ele fala, inclusive, que os filhos estão deitados. Naquela época, as pessoas não tinham quartos separados como nós temos hoje. Imagina só, eram casas, muitas vezes, em que não havia assoalho. O assoalho era o chão batido. Então, imagina, o cara já tinha lavado os pés, porque tu está pisando lá no chão batido, teus pés vai estar cheio de poeira. Tu não vai deitar na tua cama com teus pés sujos de poeira, né? Então o cara já tinha lavado os pés, já tinha deitado na sua cama. Eu não vou ficar pisando nesse chão batido aqui para pegar pão, para te dar o pão, para depois ter que me lavar de novo e me deitar na cama. Mas Jesus disse que se aquele homem continuar batendo na porta, seu amigo vai pensar: tudo bem, eu estou aqui deitado, mas que adianta, eu não vou conseguir dormir, porque aquele louco lá fora fica para dentro da minha porta. É melhor então eu fazer isso aqui, é melhor entregar o pão para ele, mesmo que eu vou ter o trabalho de me lavar de novo para deitar na cama, porque pelo menos assim ele vai parar de bater. Jesus disse que é assim que nós temos a agir com relação à oração. E às vezes a gente pode entender mal essa parábola. A gente pode pensar que por aquele homem mau que não quer ajudar o seu amigo, por ele representar Deus, parece então que Deus é esse ser mau que não quer responder às nossas orações. Mas na verdade não é essa imagem que nós devemos ter de Deus. Porque Jesus continua dizendo lá em Lucas 11, ele diz o seguinte: tá bom, qual é o pai que, se o seu filho lhe pedir pão, no lugar do pão vai dar para o seu filho uma pedra? Qual é o pai que, se o seu filho lhe pedir um peixe, vai dar uma serpente para o seu filho? Nenhum pai em sua consciência, nenhum pai que verdadeiramente ama o seu filho faria isso. Então Deus, muito mais,
Se vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos seus filhos, muito mais o vosso Pai Celeste, que é bom. Então, o que eu estou dizendo aqui com relação ao Salmo 5 não é nenhuma novidade. Jesus ensinou acerca da insistência na oração. E depois a gente vai ver por que muitas vezes Deus pede. Muitas vezes não, porque sempre Deus pede de nós insistência na oração. Ou melhor, a gente vai ver agora isso. Eu me esqueci de como eu tinha organizado aqui. No versículo 3, Davi termina dizendo que depois de orar a Deus, ele ficaria vigiando. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. A palavra hebraica traduzida aqui como vigiar, ela pode ser traduzida como esperar. Esperar de forma ansiosa, esperar ansiosamente. Todos os dias pela manhã, Davi rogava a Deus para que Deus o livrasse daquela circunstância que lhe causava dor e lhe fazia gemer. E quando terminava a sua oração, Davi ficava ansioso e esperançoso, pensando consigo mesmo, será que é hoje que Deus vai me livrar dessa dor? Será que é hoje que Deus vai mudar a minha circunstância? Esse é o sentido aqui de vigiar. Ele vai terminar de orar e ele vai vigiar. Ele vai ficar esperando com ansiedade. Ele vai ficar ansioso, imaginando, será que é hoje que Deus vai responder a minha oração? O que você faz depois que terminou de orar? Você fica à espera da resposta de Deus ou você simplesmente esquece daquilo que pediu a Deus? Você não concorda comigo que se você simplesmente esquece daquilo que pediu a Deus, você não se importa muito com aquilo que pediu? Se você ora a Deus, mas depois não está nem aí se Deus vai responder ou não, se você simplesmente esquece, você não concorda que é porque você não se importa com aquilo que você está pedindo? É assim que Deus enxerga as nossas orações. Se depois de orarmos a Deus, nós não ficamos nada ansiosos, se depois de orarmos a Deus nós não ficamos nada esperançosos, se depois de terminarmos a nossa oração, nós não ficamos imaginando se será hoje o dia que Deus vai responder a nossa oração, Deus percebe que aquilo que nós pedimos a Ele não é importante. Porque aquilo que é importante para nós não sai das nossas mentes. Aquilo que é importante para nós fica nas nossas mentes o dia inteiro. A gente não se esquece daquilo que é importante para nós. É por isso, por exemplo, que nos relacionamentos entre homem e mulher, sempre a mulher fica muito chateada quando o seu companheiro, o seu marido, esquece o aniversário dela, ou esquece o aniversário de casamento, ou esquece a data do seu primeiro encontro, quando eles se conheceram pela primeira vez. Porque para a mulher, se tu não te lembra do meu aniversário, é porque tu não te importa comigo. Né? Para a mulher é assim que as mulheres funcionam, é assim que elas pensam.
aquilo que é importante para nós não sai das nossas mentes. Mostre para Deus que aquilo que você pede para Ele em oração é importante. Mostre para Deus que é importante. Mostre que você se importa com aquilo que você está pedindo a Ele. E você vai fazer isso de duas formas. A primeira delas é orando todos os dias. Todos os dias você vai pedir aquilo que você quer de Deus. É assim que você vai mostrar para Deus que é importante. Se você ora hoje, e daí amanhã não ora, e depois de amanhã não ora, e daí só vai se lembrar de novo de orar daqui a 1 mês ou 2 meses, Deus vai pensar, não, isso aqui não é importante, porque uma coisa que é importante, o camarada não vai dar um intervalo de 2 meses entre uma oração e outra. Não, o cara vai orar todos os dias. Por uma coisa importante, ele vai orar todos os dias. Essa é a importância da insistência na oração, de ficar batendo na porta, insistindo. Essa é a primeira forma de mostrar a Deus que aquilo que nós pedimos de oração era importante. Orar todos os dias. A segunda forma é demonstrar ansiedade, não aquela ansiedade destrutiva, né? Não aquela ansiedade da qual Jesus falou que nós não devemos estar ansiosos. Não. É aquela ansiedade construtiva, é aquela ansiedade da criança pequena, ela está indo na escola e daí no dia seguinte vai ter o passeio, né? Todos nós sabemos que é isso, né? No dia seguinte vai ter o passeio e a criança está tão animada para ir para o passeio que ela nem consegue dormir na noite anterior. Ela fica pensando como é que vai ser legal, como é que vai ser divertido o passeio. Eu estou falando desse tipo de ansiedade construtiva, não aquele tipo de ansiedade destrutiva, da qual Jesus falou que nós não devemos ter. A segunda forma que nós demonstramos para Deus que aquilo que nós estamos pedindo a Ele é importante, é demonstrar ansiedade e esperança pela resposta de Deus, imaginando a cada dia se esse dia será finalmente o dia em que Deus vai responder as nossas orações, se esse dia vai ser finalmente o dia em que Ele vai dar aquilo que nós estamos pedindo a Ele. E aqui a gente pode se lembrar daquela outra parábola que Jesus conta também no Evangelho de Lucas, com relação à oração. Tinha uma viúva, ela precisava que um juiz fizesse justiça para ela. Ela estava sendo perseguida por alguma razão. Ela estava sendo prejudicada. E ela todos os dias ia até o encontro de um juiz e ela pedia que o juiz julgasse a sua causa. Que o juiz resolvesse a sua situação. Todos os dias ela ia até aquele juiz. E, obviamente, ela não ia ao juiz não esperando que aquele dia o juiz respondesse a ela. Não, ela ia ao juiz todos os dias com a esperança de que hoje, finalmente, ele vai responder. Hoje, finalmente, ele vai fazer justiça. Um pastor pregando acerca dessa parábola, dessa viúva que ia todos os dias até o juiz, ele diz que é da vontade de Deus que nós estejamos errados quase todos os dias, de acordo com essa parábola. Porque nós devemos orar hoje, esperando que hoje vai ser o dia que Deus vai responder. E é da vontade de Deus que nós estejamos errados quase todos os dias, porque todos os dias nós devemos orar esperando que hoje vai ser o dia que Deus vai responder. E essa parábola nos ensina que nós devemos estar preparados para sermos perseverantes e insistentes na oração. Então, na maioria dos dias nós vamos estar errados. Nós vamos orar esperando que hoje vai ser o dia que Deus vai responder. Deus não respondeu, então eu estava errado. Mas amanhã eu vou orar de novo com a esperança de que amanhã, bom, não foi ontem, então de certo é hoje que Deus vai responder.
E se não for hoje, no dia de amanhã eu vou orar pensando, bom, não foi ontem de novo, então vai ser hoje. Eu vou orar hoje com a esperança de que hoje vai ser o dia que Deus vai responder. Porque se eu não demonstrar esse tipo de esperança, eu vou me fazer semelhante aos gentios dos quais Jesus falava. Que oravam e repetiam, mas as suas orações não faziam nenhum sentido. Jesus disse que nós não devemos ser como gentios que falavam e falavam nas suas orações, mas que as suas orações não tinham nenhuma eficácia, exatamente porque eles oravam aos deuses mudos, aos deuses falsos, que de fato não poderiam responder a eles. Então, as duas formas pelas quais nós vamos mostrar que a oração a Deus é importante. Que aquilo que nós pedimos a Deus é importante. A primeira delas é orar todos os dias, e a segunda delas é orar todos os dias com a esperança de que hoje vai ser o dia que Deus vai mudar a minha circunstância. E se a dor, pegando aqui o exemplo de Davi, você derramou a sua dor diante de Deus em oração logo pela manhã, porque se você não fizesse isso, você não conseguiria fazer mais nada durante o dia. Então você orou a Deus, você entregou a Deus a sua dor, você disse para Deus, ouve os meus gemidos, não desvia os teus olhos da minha dor, não desvia os teus ouvidos dos meus gemidos. E você conseguiu levantar da cama e está fazendo aquilo que você deve fazer. Você está cumprindo as responsabilidades. De repente, aquela dor volta. Aquela angústia volta. Aquela tristeza volta. Aquele desânimo volta. O que você faz? Não importa onde você estiver, não importa o que você estiver fazendo, pare tudo e apresenta mais uma vez a tua dor em oração a Deus. Ainda que com gemidos, ainda que com lágrimas. Assim também você vai mostrar a Deus que aquilo que você está pedindo a Ele é importante. Ore a Deus de forma apaixonada, ore a Deus com insistência, deixando claro que a tua vida nesse mundo depende da resposta positiva de Deus à tua oração. Porque Deus não atende as orações que nós fazemos a Ele de forma descuidada. Aqueles que são pais, pensem nos seus filhos. Se o teu filho, se a tua filha chegar para ti e diz, pai, eu preciso disso aqui, mas não explica por que precisa daquilo lá, pai, eu preciso de R$100, e daí simplesmente sai, porta fora, você vai dar R$100 para o seu filho, para a sua filha? Provavelmente não. Né? Ele não justificou por que ele precisa de R$100. Ele não explicou por que R$100 é importante na vida dele. Agora, se ele se aproximar de ti e disser, pai, olha só, eu preciso de R$100. Por quê? Porque eu tenho que fazer isso aqui na escola, eu preciso comprar essas coisas aqui, ó. Isso aqui vai ser importante para a minha educação. Essa é uma justificativa boa, né? Qual pai, qual mãe que não quer que seu filho de fato aprenda na escola? Qual pai, qual mãe que não quer que seu filho e que a sua filha de fato se interesse pelos estudos? Porque a gente pode concordar que a maioria de nós, a gente não se interessava muito pelos estudos. Né? A maioria de nós não se importava muito com os estudos.
Às vezes a gente até se esforçava, mas a gente não se importava tanto. Agora, se uma filha chega para o seu pai e para sua mãe, olha, pai, mãe, eu preciso de R$100, porque isso aqui, eu vou poder comprar isso aqui e aquilo lá, e isso aqui vai me ajudar na escola, eu vou conseguir entender, progredir mais. Provavelmente aquele pai, aquela mãe vai se esforçar para dar os R$100 para o seu filho e para sua filha. Por quê? Porque eles pediram de forma apaixonada. Eles mostraram uma razão pela qual eles precisavam daquele dinheiro. Deus quer de nós a mesma coisa. Deus é o nosso Pai. A gente não pode simplesmente chegar, Pai, olha só, faz isso aqui para mim, e daí simplesmente eu paro de orar, não justifico para Deus, não digo por que aquilo é importante para mim. Você pode pensar, bom, mas Deus sabe por que é importante para mim. Verdade. Deus sabe, mas Deus quer que você diga. Deus quer que você se importe o suficiente com aquilo, a ponto de você considerar importante o suficiente para justificar o seu pedido a Deus. Da mesma forma que você quer que o seu filho se importe o suficiente para justificar por que ele precisa de R$100, porque do contrário você não vai dar R$100 para ele. Você quer que ele se importe o suficiente com aquilo para que ele te explique por que aquilo é importante. Você até pode entender porque é importante sem ele justificar, mas você quer que ele se importe com o assunto o suficiente para que ele se dê o trabalho de explicar para você o que é importante. E Deus age da mesma forma. Versículos 4 e 5. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Para a satisfação das suas necessidades, para a libertação daquilo que te faz gemer de dor, busque somente a Deus e não o pecado. Porque Deus não atenderá às orações dos pecadores. Davi afirma no versículo 4 que ele buscará somente o socorro e o livramento que Deus oferece, porque Deus não é o tipo de Deus que tem prazer na iniquidade, no pecado e no mal. Davi está contrapondo aqui a oração e o pecado, porque ou nós buscamos a libertação do sofrimento em Deus, através da oração, ou nós buscamos o livramento do sofrimento através do pecado. São essas duas alternativas. Ou nós buscamos o livramento do sofrimento em Deus, através da oração, ou nós buscamos no pecado. Ou confiamos que Deus é poderoso e bondoso o suficiente para nos livrar do sofrimento, ou confiamos que apenas o pecado pode nos salvar. E as pessoas buscam o pecado como um salvador. É isso que as pessoas fazem. Ah, não deu certo o relacionamento. O que a pessoa vai fazer? Ela vai se afundar no abuso do álcool, por exemplo. Ou no abuso das drogas. Ou no abuso do entretenimento. Ela vai sair por aí para festejar.
Entretenimento pode ser passar o dia inteiro na frente do Netflix, o dia inteiro na frente do videogame, ou também pode ser simplesmente sair para festejar por aí. Ou ela vai começar a ter um estilo de vida promíscuo, em que ela vai ficar com todo mundo, porque afinal de contas o namorado acabou o relacionamento, a namorada acabou o relacionamento com ele, agora ele está triste, então ele vai buscar o consolo num monte de parceiros e parceiras por aí. Para ver se ele consegue esquecer esse sofrimento, essa dor que ele sente. Ele vai passar o dia inteiro na frente do Netflix, ele vai passar o dia inteiro na frente do videogame, ele vai passar o dia inteiro bebendo, vai passar o dia inteiro se drogando, não importa o que ele vai fazer, mas ele vai procurar no pecado a libertação do seu sofrimento. Ou nós buscamos a libertação do sofrimento em Deus, ou no pecado. Ou confiamos que Deus é poderoso e bondoso o suficiente para nos livrar do sofrimento, ou confiamos que apenas o pecado pode fazer isso por nós. Deus não tem prazer na iniquidade e Deus jamais habitará com aquele que pratica o mal. Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal, nem contigo habitará aqueles que fazem o mal. Pelo contrário, versículo 5, os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos aqueles que praticam maldade. Deus destruirá a todos, ou melhor, pelo contrário, aqueles que são loucos, por terem desprezado a sabedoria de Deus, jamais habitarão na presença de Deus, porque Deus odeia a todos que praticam a maldade. Versículo 6, destruirás a todos aqueles que falam mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Deus destruirá a todos os que buscam refúgio na mentira, porque Ele odeia a todos que amam a violência e aqueles que usam a fraude e o engano. Esses versículos deixam claro que está errada aquela frase que diz: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Está errada essa frase. Isso é muito dito no contexto do evangelismo. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É mesmo? Versículo 5. Os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Deus não odeia a maldade e ama os maus. Não é isso que o versículo diz. O versículo não diz, Deus odeia o pecado e ama o pecador. O versículo não diz que Deus odeia a maldade, mas ama aquele que faz a maldade, mas ama o mal. Não, odeias a todos aqueles que praticam a maldade. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Não é que o Senhor aborrece a fraude, mas ama a pessoa que pratica a fraude. Não é que Deus odeia o derramamento de sangue inocente, mas ama aquele que é sanguinário. Não, Deus aborrece, Deus odeia o sanguinário e o fraudulento. É verdade que, num certo sentido, Deus ama todas as pessoas. É verdade. Mas como nós afirmamos na pregação passada, Deus não ama todas as pessoas da mesma forma. Na semana passada eu usei o Volmir e a Fabiola como exemplo. Hoje eu vou usar o André e a Indiara como exemplo. A Bíblia afirma que o André deve amar a todas as pessoas. Amar o próximo como a si mesmo. E obviamente que todas as pessoas, dentro desse grupo, todas as pessoas, está incluído todas as mulheres. O André deve amar a todas as mulheres. Mas ele não deve amar a todas as mulheres da mesma forma que ele ama a sua mulher, a Indiara, né? Porque senão eles já vão brigar hoje à noite,
né? A Indiara não vai aceitar que o André ame todas as mulheres da mesma forma como ele a ama. Então, se o André não deve amar a todas as pessoas da mesma forma, Deus também não ama todas as pessoas da mesma forma. Nós não podemos negar a realidade afirmada por estes versículos aqui e por tantos outros na palavra de Deus. Deus odeia a todos os que praticam o mal e abomina a todos os que cometem o pecado. Esses versículos e tantos outros determinam que nós façamos uma distinção na forma como Deus se relaciona com a humanidade. Com relação aos pecadores, nós podemos afirmar que Deus os ama nos termos daquilo que na teologia é chamada de graça comum. Na teologia, os teólogos fazem a distinção entre graça comum e a graça especial, ou graça comum e graça incomum, também alguns chamam. A doutrina da graça comum afirma que Deus faz com que o seu sol brilhe sobre justos e injustos, e que a chuva caia sobre o campo dos bons e dos maus. Essa é a graça comum. O sol brilha sobre todos. E a chuva cai no campo de todos. Deus não faz necessariamente distinção. Aquele lá é um pecador, então vou fazer com que não chova no campo dele, e daí o fazendeiro do lado ali, aquele lá é um servo de Deus, então vai chover na fazenda dele. Não, quando chove, Deus faz com que chove em todos os lugares. Vai chover sobre a fazenda do bom e vai chover sobre a fazenda do mal. Quando Deus faz com que o sol brilhe, Deus não faz distinção. Aquele lá é meu servo, aquele lá não é. Vai brilhar só o sol para esse aqui, onde quer que ele for, fazer que uma nuvem negra fique sobre ele, fique sempre a penumbra sobre ele. Não, Deus vai fazer com que o sol brilhe sobre todos, justos e injustos. Mas além da graça comum, nós temos a graça especial, pela qual Deus oferece amor salvífico e benevolente àqueles a quem Ele elegeu para si mesmo antes da fundação do mundo. Se com relação à graça comum, nós podemos afirmar que Deus ama a todas as pessoas, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre todos e que a chuva caia sobre todos, com relação à graça especial, nós devemos afirmar que Deus ama somente os seus filhos eleitos e a ninguém mais. Com relação à graça especial, que é o seu amor salvífico e benevolente, destinado apenas aos seus filhos, nós somos obrigados a afirmar que Deus odeia os pecadores. Então, quando você estiver evangelizando alguém, não diga que Deus ama aquela pessoa. E apenas odeia os pecados que ela comete, porque isso é mentira. Não é assim que nós evangelizamos. Nós não evangelizamos com a mentira. O evangelismo é uma rede que é lançada ao mar. O evangelismo não é feito com uma pesca de vara. Pesca de vara, a gente sempre engana o peixe, né? A gente coloca uma isca. A isca é uma coisa que engana o peixe. O peixe pensa, oba, comida grátis, me dei bem hoje. Ele vai lá, morde a isca, ele fica preso no anzol e daí ele é puxado para cima pelo pescador. É assim que a gente pesca com anzol. Eu nunca pesquei, mas eu estou explicando para vocês como é que a gente pesca com anzol. Mas a Bíblia não fala nesses termos quando fala de evangelismo. O evangelismo é uma rede que a gente joga ao mar. A gente não evangeliza com a mentira, a gente evangeliza com a verdade. A gente não tenta atrair as pessoas com algo falso. A gente atrai as pessoas com aquilo que é verdadeiro. Quando você estiver evangelizando alguém, não diga que Deus ama aquela pessoa
e apenas odeia as coisas que ela faz, os pecados que ela comete. Porque você não quer conquistar essa pessoa para a graça comum, porque você não precisa conquistar essa pessoa para a graça comum, porque a graça comum já está sobre ela. Deus faz, mesmo Deus odiando aquela pessoa, Deus faz com que o sol brilhe sobre ela e com que a chuva caia sobre ela. Então você não precisa conquistar essa pessoa para a graça comum, você quer conquistar essa pessoa para a graça especial. E com relação à graça especial, Deus odeia a todos aqueles que não são seus filhos. Então seja verdadeiro com ela. Diga a ela que Deus odeia a todas as pessoas que praticam o mal e que esse ódio de Deus, ele está sendo retido agora. Deus está retendo o seu ódio. Mas vai ter um momento em que Deus não vai mais reter o seu ódio. E ela será condenada eternamente ao inferno. Diga à pessoa que você está evangelizando que o amor salvífico e benevolente de Deus é dado apenas àqueles que com fé em Jesus se arrependem dos seus pecados. E com relação a você, sendo você um filho de Deus e tendo você recebido o amor salvífico e benevolente de Deus por meio da fé em Jesus, não busque a solução para as suas dores, para as suas necessidades, como fazem aqueles a quem Deus odeia. Não se torne semelhante àqueles a quem Deus odeia, porque você já recebeu o amor de Deus. Como alguém que recebeu o amor de Deus vai se fazer semelhante àqueles a quem Deus odeia? Se você, um filho de Deus, buscar o pecado e não a Deus, Deus, como um bom pai que Ele é, Ele vai te disciplinar. Porque é isso que os bons pais fazem quando seus filhos são teimosos e rebeldes. Os pais maus, as mães más, são aquelas que veem os seus filhos desobedecendo, fazendo aquilo que é errado e não se importam em discipliná-los, não se importam em ensinar aquilo que é o correto. Deus, como um bom pai que Ele é, se Ele perceber que qualquer um de nós está buscando o pecado e não a Ele, para nos vermos livres das nossas dores, Deus vai nos disciplinar. Deus vai adiar o livramento daquilo que nos causa dor. Deus vai adiar o nosso livramento até que nós aprendamos a confiar nele e não no pecado. É a partir desses versículos que nós podemos concluir que para estarmos bem posicionados diante de Deus, aptos a receber dele a resposta às nossas orações, nós devemos ser filhos obedientes, nós devemos obedecer a Deus. Se não somos filhos de Deus, o pecado nos coloca na posição de sermos castigados eternamente por Deus. Como filhos de Deus, o pecado nos coloca na posição de sermos disciplinados por Deus. Mas se quisermos que Deus atenda às nossas orações, que fazemos a Ele em meio a gemidos e lágrimas, nós devemos nos posicionar corretamente diante dEle, em obediência. Obedeça a Deus e Ele atenderá às tuas orações. E a obediência que nós devemos a Deus surge como fruto da fé em Jesus e da confiança que temos na sua bondade. Versículo 7. Porém, eu, Davi falando, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Davi está fazendo uma distinção aqui entre ele, um dos filhos de Deus, e os pecadores, os versos anteriores. Os pecadores não são aceitos na presença de Deus, eles não vão parar na presença de Deus. Deus não aceitará eles na sua presença. Mas Davi tem a confiança de que ele será bem recebido por Deus na sua presença. E como Davi pode ter essa confiança? Como Davi pode estar certo de que ele será aceito na presença de Deus? Por causa da grandeza da bondade de Deus. Eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade.
É por causa da grandeza, da bondade de Deus que providenciou para os seus filhos alguém que os libertasse do pecado e lhes garantisse a vida eterna e acesso pleno a Deus. É por isso que Davi tem a certeza de que ele será aceito na presença de Deus. Porque do contrário, ele seria rejeitado por Deus, porque ele é tão pecador quanto os outros. Os outros eram adúlteros, Davi também era adúltero. Os outros eram assassinos, Davi também era um assassino. Porque ele matou o seu próprio amigo, ele adulterou com a mulher do amigo dele. Se simplesmente o pecado de adultério já é um pecado grave, imagina tu adulterar com a mulher do teu amigo. Né? Tu está traindo duas pessoas agora. Com adultério normal, tu só está traindo uma pessoa. Com adultério, com a mulher do teu amigo, tu está traindo duas pessoas. Está traindo o amigo também. E Davi, então, se torna assassino porque ele ordena a morte do seu amigo. Davi, então, era tão pecador quanto os outros. A diferença é que Davi tinha em Deus o seu Salvador. Davi confiava na benevolência de Deus, na grandeza da bondade de Deus, que havia provido para ele um Salvador, pelo qual ele poderia ser aceito na presença de Deus. Davi sabia que ele tinha acesso pleno a Deus. E essa é a razão pela qual Davi menciona o santo templo de Deus aqui. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Davi menciona o templo aqui porque o tabernáculo na antiga aliança era o ponto de encontro de Deus com o seu povo. O tabernáculo e o templo na antiga aliança, eles apontavam para várias e diferentes realidades espirituais que se manifestam na nova aliança. Por exemplo, num certo sentido, o templo da antiga aliança apontava para a concessão do Espírito Santo a todos os crentes em Jesus, gentios e judeus. É por isso que em Efésios 2, Paulo afirma que a igreja, composta por gentios e judeus, crentes em Jesus, está sendo edificada casa espiritual e templo santo para Deus. Uma das realidades espirituais representada pelo templo, então, se cumpre na habitação de Deus entre o seu povo, na igreja. A igreja está sendo edificada como templo santo para o Senhor. O templo, na antiga aliança, também era o ponto de encontro entre Deus e o seu povo. O templo, ele representava o ponto de encontro entre Deus e o seu povo. E essa representação, ela é cumprida na pessoa e no ministério de Jesus. Porque é em Jesus que nós vemos, conhecemos e encontramos a Deus. Filipe disse para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Jesus responde: Eu estou tanto tempo convosco. Vocês não me conhecem ainda? Aquele que me vê, vê o Pai. É em Jesus que nós vemos o Pai. É em Jesus que nós conhecemos o Pai. O próprio Jesus faz essa conexão entre Ele mesmo e o templo, quando ao falar da sua morte e ressurreição, Jesus fala que os judeus vão destruir o templo e em 3 dias seria reconstruído novamente. Jesus fala de si mesmo como do templo. E é por isso, na sua conversa com a mulher samaritana, Jesus disse que a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, não em Jerusalém, lá no templo, e nem no monte em que os samaritanos acreditavam que eles poderiam adorar a Deus. Não, porque a partir de agora, a partir do ministério de Jesus, a partir da morte e ressurreição de Jesus, não é o templo em Jerusalém que é o ponto de encontro entre Deus e o seu povo. Jesus é o ponto de encontro entre Deus e o seu povo.
Onde quer que nós estejamos, nós não precisamos ser como os muçulmanos, né? Os muçulmanos dizem que pelo menos uma vez na vida os muçulmanos devem peregrinar lá para Meca. Nós não precisamos peregrinar para lugar nenhum, nós não precisamos. A gente pode ir para Israel, para Jerusalém, se a gente gosta de viajar, se a gente quer conhecer um pouco da arqueologia bíblica, não tem nenhum problema em fazer isso. O problema é se a gente pensa que existe algo espiritual nisso. Ai, eu estive em Israel, eu subi o Monte Sinai. Eu fui batizado no Rio Jordão. Grande coisa, ser batizado no Rio Jordão ou no Rio dos Sinos é a mesma coisa. Porque em que nome você foi batizado? Não é no nome de Jesus? Não é o nome de Jesus que você invocou para ser salvo? Então não importa se você foi batizado nas águas do Rio Jordão ou nas águas do Rio dos Sinos. Ou num tanque de batismo lá em cima, não importa. Jesus é o nosso ponto de encontro com Deus. É por isso que todas as vezes que nós cultuamos a Deus, nós nos reunimos em nome de Jesus. Porque onde Jesus não é reconhecido, Deus não é adorado. É por essa perspectiva que nós devemos entender a menção que Davi faz aqui ao templo santo de Deus. Se Davi precisava se deslocar até o tabernáculo de Deus para encontrar-se com Deus e então oferecer as suas orações, nós, que somos crentes da Nova Aliança, nós podemos entrar na presença santa de Deus em oração em qualquer lugar onde nós estivermos. Porque o nosso ponto de encontro com Deus não é um templo feito por mãos humanas, mas é o próprio Senhor Jesus. Versículo 8. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho. Entremos na presença de Deus e com toda a confiança nos entreguemos aos seus cuidados, assim como Davi. Davi pede que Deus o guie por um caminho de justiça, livrando das tentações que querem desviá-lo em direção ao pecado. Assim como Davi, nós devemos pedir a Deus que Ele jamais permita que nós nos tornemos semelhantes aos pecadores aos quais Deus odeia. Por causa dos meus inimigos, continua Davi, endireita o teu caminho diante de mim. Davi ora para que Deus, que conhece melhor do que ninguém as fraquezas de Davi, Davi ora para que Deus o guie por um caminho reto e direito. Você tem levado a sério a oração que Jesus nos ensinou? Quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos diariamente o nosso pão do dia a dia e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. Não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Você sabe por que nós pecamos tanto? Por não reconhecermos a nossa fraqueza diante das tentações. E por consequência, não nos importarmos em orar a Deus pedindo que Ele nos livre das tentações. É por isso que nós pecamos tanto. Nós pensamos que somos tão fortes que não precisamos que Deus nos livre da tentação. Nós não precisamos que Deus não nos conduza em tentação. Nós não precisamos que Deus nos livre do mal. Nós somos muito fortes. Nós temos o exemplo de Davi pedindo que Deus não o guie por um caminho torto e a oração que Jesus ensinou, na qual deveríamos pedir que Deus nos livre das tentações. O que a gente poderia querer mais para levar a sério isso? Para considerarmos o quão fraco nós somos enquanto não pedirmos ajuda a Deus para que Ele nos livre das tentações. Porque enquanto nós não fizermos isso, nós continuaríamos fraquejando diante do pecado.
nós continuaremos nos fazendo semelhantes àqueles a quem Deus odeia. Versículos 9 e 10. Porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Davi ora para que Deus o guie na justiça e o livre das tentações, porque Davi não quer se fazer semelhante aos pecadores, porque ele sabe que os pecadores serão declarados culpados por Deus e receberão dele o justo castigo pelos seus pecados e rebeliões contra Deus. Para experimentarmos a santificação constante e progressiva, sem a qual nós não veremos a Deus e nem seremos por Ele galardoados, é necessário que nós nos entreguemos por completo aos cuidados de Deus, em todos os aspectos da nossa vida. Não é pela força da carne que nós vamos vencer o pecado, mas pelo poder do Espírito Santo. A carne nada pode contra o pecado. Pelo contrário, a carne só pode a favor do pecado. É por isso que, com relação à santificação, Paulo fala aos Colossenses de que as estratégias da carne não nos ajudam contra o pecado. Ele fala lá de pessoas que criam regras contra o pecado. Não toques, não proves, não manuseies. Regras humanas contra o pecado. A mulher não pode usar maquiagem porque isso vai conduzir à vaidade, isso vai conduzir ao pecado, à fornicação, ao adultério, qualquer coisa assim. O homem também não pode fazer determinadas coisas, porque isso vai conduzir aquilo em direção ao pecado. Regras humanas para tentar vencer o pecado. Paulo diz que a carne não pode contra o pecado. E ele mostra por que lá em Colossenses. Num certo sentido, a pessoa até vai conseguir vencer o pecado. Só que ela vai estar cega para o outro pecado que ela caiu. Porque agora ela vai se gloriar em si mesma. Ela vai, viu? Foi por eu consegui vencer o pecado. Ela vai se tornar orgulhosa. Ela venceu um pecado para cair no outro. A carne nada pode contra o pecado. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas da carne, vivereis. É pelo poder do Espírito Santo que nós vencemos o pecado. E o poder do Espírito Santo se manifesta quando? Quando nós oramos a Deus, para que Ele não nos guie no caminho da tentação, para que Ele nos livre da tentação. O poder do Espírito Santo pelo qual nós vencemos o pecado, ele está disponível para nós quando nós oramos, como Davi orou no versículo 8, guia-me na tua justiça. Endireita diante de mim o teu caminho. Endireita diante de mim o teu caminho, nada mais é do que não me guie em tentação. O Senhor tem um caminho para mim. Mas endireita o teu caminho diante de mim. Não permita que o caminho que o Senhor tem para mim seja um caminho tortuoso que me leve para perto do pecado. Não me conduza em tentação, me livra do mal. O Senhor conhece as minhas fraquezas. O Senhor sabe que se eu me aproximar daquilo lá, eu vou pecar. Então não me leva para lá. Endireita o teu caminho diante de mim. Não me guie em tentação, não me conduza em tentação.
me livra do mal. Me guia na tua justiça. O poder do Espírito Santo só vai se manifestar em nós quando nós orarmos dessa forma. Porque enquanto nós orarmos dessa forma, vai parecer a Deus que nós estamos confiando na carne, o que de fato é verdade. Se nós não oramos a Deus para que Deus nos livre da tentação, é porque nós estamos confiando que somos fortes o suficiente em nós mesmos para vencermos as tentações. É óbvio que nós temos que dar passos práticos para fugirmos das tentações dos pecados, mas qualquer passo que nós tomarmos será em vão se antes nós não tivermos orado pedindo ajuda a Deus. A gente até pode pensar que Deus quer que nós sejamos os heróis de nós mesmos, vencendo as tentações e os pecados pela nossa força carnal, mas se pensamos assim, nós estamos errados. Só existe um herói que é poderoso para salvar os pecadores, e nós não somos este herói. Deus não nos chamou para sermos os heróis de nós mesmos. Só existe um herói, só existe um Salvador. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Jesus, melhor do que ninguém, conhece as nossas fraquezas e as tentações que vêm contra nós, porque Ele mesmo enfrentou as mesmas fraquezas e as mesmas tentações. Jesus sabe o quão fraco nós somos, porque Ele enfrentou essa fraqueza. Ele se fez homem igual a nós. Jesus conhece a força da tentação e a sedução da tentação porque Ele foi tentado como nós. A única diferença da tentação de Jesus é que as tentações que Jesus enfrentava não encontravam ressonância dentro dele. Porque Ele não foi contaminado com o pecado original. Jesus sofria apenas a pressão externa da tentação. Nós sofremos a pressão externa e também interna. Porque Tiago diz que Deus a ninguém tenta, pelo contrário, todas as pessoas são tentadas por aquilo que está no seu interior, quando aquilo que está no seu interior a convida em direção ao pecado. Mas Jesus conhece a força da tentação, Jesus conhece a força dessa pressão exterior que quer nos levar em direção ao pecado, porque Ele também foi tentado. E por isso mesmo Ele pode se compadecer de nós, Ele pode nos ajudar, nos livrando das tentações e nos ajudando a vencer o pecado, porque Ele mesmo venceu todas as tentações e pecados. Assim como Davi, nos aproximemos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça. E sejamos socorridos no momento oportuno, sejamos socorridos para não nos fazermos semelhantes aos pecadores, aos quais Deus odeia e sobre os quais Ele vai derramar a sua ira. E então, depois de termos buscado o socorro de Jesus e o poder do Espírito Santo, usando a sabedoria que a palavra de Deus nos dá, criamos sim estratégias para fugir da tentação e do pecado, mas só apenas depois de termos orado. Se você precisar evitar certas companhias para fugir da tentação e do pecado, evite essas companhias. Se você precisar evitar certos lugares para fugir da tentação e do pecado, evite esses lugares. Se você precisar evitar certos assuntos e pensamentos para fugir da tentação e do pecado, evite esses assuntos e pensamentos.
Faça tudo o que você tiver que fazer para fugir da tentação e do pecado, mas faça tudo depois de ter se entregado aos cuidados de Deus por meio da oração, porque do contrário, você fará tudo no poder da tua carne, e a carne nada pode contra o pecado. E então, versículos 11 e 12. Para pegar aqui a força do que está sendo dito, versículo 10. Declara aos culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de das suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. E então, depois de você buscar o socorro de Deus em oração, você experimentará a alegria daqueles que confiam em Deus. E o próprio Deus te defenderá e te abençoará com a bondade dele, pois você o ama, você nele confia e você nele se gloria. O que mais nós poderíamos dizer acerca dessas coisas? Entregue-se aos cuidados de Deus e Ele te protegerá e te abençoará com a sua bondade. Entregue-se aos cuidados de Deus e Ele te fará o bem. Assim como um time de futebol que não sabe se posicionar em campo, vai perder a partida? Ou tem tudo para perder a partida? Se nós não nos posicionarmos bem diante de Deus, nós não estaremos aptos a receber as bênçãos de Deus. Nós não estaremos aptos a receber de Deus a resposta às nossas orações, porque não estamos bem posicionados diante dele. E nós aprendemos com Davi no Salmo 5, que para estarmos corretamente posicionados diante de Deus, são necessárias duas coisas: que obedeçamos a Deus e que nos entreguemos aos seus cuidados. Quando obedecemos a Deus e nos entregamos aos seus cuidados, ficamos corretamente posicionados diante dele. Nós estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. Mas se estivermos posicionados de forma errada, tudo que Deus será para nós será disciplina, até que nós nos posicionemos de forma correta. Quando obedecemos a Deus e nos entregamos aos seus cuidados, nós estamos nos posicionando de forma correta para vencermos a vida cristã. Assim como um time de futebol se prepara para a vitória quando sabe se posicionar em campo. A nossa obediência a Deus nos torna aptos a recebermos dele a resposta às orações que a ele fazemos. E quando nos entregamos aos cuidados de Deus, nos colocamos na posição de sermos protegidos e abençoados por Deus. É impossível orar a Deus com fé sem que o obedeçamos. Porque a obediência parte da fé. A obediência é a frutificação da fé. É impossível orarmos com Deus sem que o obedeçamos. Porque se nós não cremos nos mandamentos de Deus, como vamos crer nas suas promessas? Se não cremos nos mandamentos de Deus, como vamos crer na sua bondade? Se não cremos na bondade da lei de Deus que nos ordena contra o pecado, como vamos crer na bondade de Deus que nos promete a bênção? É impossível ser abençoado por Deus sem que nos entreguemos aos seus cuidados.
Você quer estar certo de que Deus atenderá às suas orações? Você quer estar certo de que Deus vai te fazer o bem? Então, posicione-se corretamente diante de Deus, obedecendo e entregando-se aos seus cuidados. Obedeça a Deus e entregue-se aos cuidados dele, e ele atenderá às suas orações e te fará o bem. Amém.